Olá, meus caros alunos do terceiro ano do ensino médio, espero que esteja tudo bem com vocês. Estamos entrando na terceira semana aí do PET 2 de Geografia, não é isso? E essa semana nós vamos tratar sobre a relação da sociedade e a natureza em questão, ou seja, né, biodiversidade em ecossistemas tropicais. Bio, vida, não é isso? Diversidade, várias formas, né? E em ecossistemas tropicais, ou seja, entre os trópicos, né? Os países tropicais. E entre os países tropicais nós temos o Brasil. Então, o que nós vamos estar tratando neste tema hoje? Nós vamos estar tratando sobre a biodiversidade, né? Que acontece principalmente no Brasil. Então, para vocês terem um pouquinho do significado do que é essa palavra de diversidade biológica ou biodiversidade, esse termo foi tratado, né, no Rio 92. E a biodiversidade significa o quê? A variabilidade de organismos vivos de todas as origens, compreendendo, entre outros, o ecossistema terrestre, marinho e outros ecossistemas aquáticos, e os complexos ecológicos de quem fazem parte, compreendendo ainda a diversidade dentro de espécie, entre espécie e de ecossistema. Então, quando eu falo de biodiversidade, eu estou falando o quê? De biomas, eu estou falando de meio ambiente, eu estou falando de biopirataria. O que é biopirataria? Pirataria é piratas, coisas ilegais, né? Animais e plantas sendo vendidas de formas ilegais, né, para outros países. Eu estou falando de clima, eu estou falando de complexos ecológicos. E o Brasil, nesse ponto, a gente está bem favorável, né, pelas bênçãos de Deus. Nós somos um país com extensão territorial muito grande. Nós conquistamos o primeiro lugar de país de biodiversidade do planeta. Então, nosso planeta, o nosso país, ele abriga o maior número de mamíferos do mundo, de aves, de plantas e de micro-organismos vivos. Então, quando falamos em biodiversidade, o Brasil ele tem uma grande responsabilidade, bem o que preponderante no seu papel mundial. Tá? E muitas vezes, né, algumas práticas predatórias no nosso país faz com que certas plantas, animais, nunca mais volta, né, a ser encontrado no continente ou no planeta. Tá? Então, quando eu falo de biodiversidade, estou falando de uma riqueza muito grande de uma região de plantas e animais. E o que fez com que o Brasil se tornasse, né, essa bênção ou se tornasse esse grande país de biodiversidade? Primeiro, a nossa extensão territorial, o nosso tamanho, a nossa proporção de território fez com que, né, nos ajudasse, que nos tornasse assim privilegiados. Segundo, as nossas diferenças climáticas. Então, quando você pega o Brasil lá no Polo Norte, né, que o Brasil tem 7% das suas terras no Polo Norte, até o extremo sul do Brasil, nós vamos ter aqui uma variação de mais 6 climas no nosso continente, no nosso planeta, no nosso Brasil. E isso faz com que essas diferenças climáticas, vários animais e plantas cheguem a desenvolver no nosso país. Mas o que acontece hoje, né, com essa biodiversidade brasileira? Porque essa preocupação, esses olhos voltados para a Amazônia, para a Caatinga, para a Mata Atlântica, para o Cerrado, para os Pampas Gaúchos, para as faixas de transição, né, para as matas de cocais. Então nós temos para os mangues, né? Então nós temos que pensar o seguinte: a biodiversidade brasileira está sendo ameaçada e prejudicada, né, para atividades econômicas. E que atividades econômicas são essas? Principalmente para o meio rural, não é isso? A criação de gado, para, né, corte, para alimentar, né, as prateleiras de supermercados, né, ou para exportar carne bovina, a plantação de cana-de-açúcar, monocultura, a plantação de soja. Então, assim, o uso, né, excessivo dessas regiões para a produção de alimentos, né, para o meio econômico. Então, isso faz com que isso prejudique. Então, o desmatamento é um dos grandes vilões, as queimadas, não é isso? A biopirataria, que eu acabei de dizer para você. Então, quando eu desmato uma área, quando eu destruo uma floresta, eu destruo aquela floresta, eu não estou só destruindo madeira, eu estou destruindo vários micro-organismos que ali vivem, né? Várias plantas, vários animais, várias espécies,
É isso. Eu estou fazendo o quê? Um desequilíbrio biológico naquele lugar. Porque se eu desmato ali, vários animais viviam naquele lugar. Então eles vão migrar para outras regiões. Várias plantas talvez já sejam endêmicas, elas só nascem naquela região, elas deixam de existir. Talvez aquela planta era alimento para uma certa ave. Então se eu destruir aquela planta, a ave ali não mais volta. É isso? Ou talvez certos animais que viviam naquela região é alimento para outros animais, né? A cadeia alimentar. Então os outros animais também acabam fugindo daquela região. Então quando eu falo de desmatamento, quando eu falo, né, de queimadas, eu estou falando o quê? Que eu estou destruindo a minha biodiversidade. E o outro ponto é a biopirataria. Né? O que a pessoa pensa de repente pegar uma jiboia brasileira ou uma anaconda brasileira, né? Ou uma sucuri, ou um macaco, né? Ou uma arara e criar aquele bicho em casa. É isso, a tartaruga, como animal de estimação tirado do meio natural, bichos exóticos da Amazonas, né? Isso eu estou o quê? Fornecendo, quebrando o equilíbrio natural dos animais e estou o quê? Fortalecendo a biopirataria. Então muitas vezes você acha que quando a gente fala de tráfico, é só tráfico de drogas, que a gente muito vê falar na televisão. Não, eu tenho tráfico de animais, eu tenho tráfico de plantas, eu tenho tráficos, né, de pessoas, eu tenho tráficos de órgãos. Então existe muitas formas de traficar ou levar produtos ou matérias orgânicas para outro lugar. Tanto que, por exemplo, se um dia você viajar de um país para o outro, você não pode colocar na sua bagagem terra, você não pode colocar na sua bagagem sementes, você não pode trazer de outro país plantas, animais, né? Porque você vai ser barrado no aeroporto, porque isso é proibido. Ah, professor, mas por que isso é proibido? Porque você pode estar trazendo para o seu país, né? Uma planta de origem de outro país, você pode estar trazendo micro-organismos vivos como fungos, vírus, bactérias. Então nem sempre, né, isso é permitido quando você viaja de um país para o outro, tá? E isso causa uma desigualdade, né, isso que eu falei com vocês, na cadeia alimentar, e vai prejudicar o meio ambiente futuramente. Então, quando eu falo de biodiversidade, eu estou falando, né, de consciência, de como usar esse meio natural. Eu estou falando de responsabilidade, de como lidar com esse meio natural. E eu estou falando de práticas, né, precisas para que tanto as populações dessas regiões, como os animais, as plantas dessas regiões, sejam respeitados e o direito de permanecer onde estão. Tá? Eu gosto muito de ver os casos dos índios, né? Eu gosto muito de assistir televisão, quando fala que os índios, que as terras de Yanomami estão sendo invadidas, que o governo quer fazer alguma coisa, nós temos que pensar que o índio é o maior aliado da natureza. Né? Uma tribo indígena, ela não se importa se ela está morando em cima de muito ouro, de muito petróleo, ela não se importa se ele tem riquezas de madeira que pode ser vendidas. Por quê? Porque ela protege o meio ambiente. E o índio, ele conhece todo tipo de animais e plantas. Ele é como se fosse parte da biodiversidade. Então, se você tira o índio daquelas terras, ou se você ocupa aquelas terras, você está causando o quê? Morte. Você está causando o quê? Desequilíbrio ambiental. Tá? Então, muitas vezes, até essas reservas indígenas, elas aqui propiciam uma certa o quê? Proteção para o meio ambiente. Então a gente tem que ter uns olhos mais apurados para o que a mídia diz e para o que na verdade condiz. Precisamos de dinheiro? Sim. Precisamos de madeira? Sim. Precisamos de alimentos? Sim. Mas precisamos entender que o meio natural tem que ser respeitado. Senão futuramente nós vamos pagar o pato de tudo isso. Então biodiversidade tem como ser, né, respeitada e ser também desenvolvida junto com os movimentos econômicos, né, ou a evolução econômica de um país. Desde que criamos políticas, né, adaptáveis para essas regiões, respeitamos certos parte da natureza e produzimos de forma consciente sem agredir o meio. Quando eu falo então em biodiversidade, eu estou falando o quê? Da imensas e inúmeras, né, números de plantas e animais que podem e habitam determinadas regiões. E quando eu falo animais, não só falo de água doce, de água salgada, não. São micro-organismos, são bactérias, são peixes e vários outros que habitam aquela região. Ok? Então, biodiversidade tem que ser respeitado, senão futuramente nós pagamos o pato. Por isso que essa preocupação com a floresta amazônica, né?
Por isso a preocupação com o meio ambiente. Tanto que vocês podem ver que nós estamos vivendo um momento de pandemia que o vírus ele veio do meio natural, né? Então, pelo que se conta, pegou o seu morcego lá na caverna, levou para o mercado de animais silvestres e comeu esses animais, o vírus habitava aquele morcego e acabou habitando até nós. Então, até nisso nós estamos prejudicados se nós não soubermos usar o meio ambiente. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com caça predatória, o que nós comemos, o que estamos produzindo, o que estamos consumindo, porque isso pode quebrar a cadeia natural, né? O alimentar do meio natural, e isso fazer mais mal e mal ainda para o homem, tá? Eu falo com vocês, dengue, mosquito, onde que tem que ter mosquito? No mato, não é isso? Na floresta. Aí de repente você tem surtos de dengue nas grandes cidades. Mosquito em grande cidade, produção de lixo, doenças para nós, né? Então quebrou o ciclo natural, isso veio para a cidade e causa doenças para a gente, tá? Um forte abraço, fico com Deus e até breve.